Foi. Gravando. Deixa eu voltar lá para a parte de onde nós estamos. Aqui. Bom. Quando a gente fala, então, de conquistas, né, democráticas, né, a gente primeiro falou dos direitos civis, e agora vamos falar um pouquinho dos direitos políticos. Que, como eu disse, é basicamente o direito de votar e ser votado, tá bom? Na Europa, pessoal, quando se começa a arquitetar um Estado liberal do século XIX, os Estados, eles possibilitaram a participação política inicialmente pelo critério censitário, ou seja, pelo critério de renda. E era um voto masculino, tá bom? Votar ou ser votado era uma possibilidade masculina e para quem tinha uma determinada renda, tá bom? Em geral, isso classificaria aí como uma classe média, média alta, tá bom? E isso, obviamente, excluía uma parcela significativa da população, né? E então a gente vai ver que os movimentos operários que também surgiram no século XIX, eles buscaram muitas vezes, né, inicialmente esses movimentos operários eles buscavam melhores condições de trabalho, né? Mas com o passar do tempo eles evoluirão e passarão a cobrar também, atuar também em questões políticas. Eu destaco a mudança do movimento sindical inglês. Inicialmente, ali no início do século XIX, ali para a década de 1810, né, havia um movimento sindical chamado Movimento Ludista, liderado por um sujeito chamado Ned Ludd. Daí o movimento ludista. Durou uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e pouco, 2 anos, que visava melhorias nas condições de trabalho e de vida dos trabalhadores da Inglaterra. Só que o que esses sujeitos faziam? Não tinha nenhum tipo de lei trabalhista, nada do tipo, que regulasse a relação entre patrão e empregado, e as condições de trabalho eram péssimas. Só que esses sujeitos fizeram a seguinte leitura da realidade. Bom, o problema são as máquinas. Então vamos fazer o quê? Nós vamos entrar nas fábricas, vamos quebrar a máquina. Beleza, os caras entraram arruaçando, tocando terror, quebraram tudo e, obviamente, foram presos. Por quê? Porque o Estado deve proteger a propriedade privada. Por isso, não é à toa que a polícia surge nessa época, né? O conceito de polícia que a gente tem hoje. Levar todo mundo pro chindro, tá destruindo propriedade privada, é crime. O Estado tem que garantir o direito de propriedade privada. Com o passar do tempo, esse movimento sindical inglês ele vai mudar de natureza, ele vai ser menos violento e vai atuar com direcionamento para mudar as leis que regiam o trabalho. Então surge já ali na década de 1830, se fortalece na década de 1840, o movimento cartista. Por que ele é chamado de movimento cartista? É assim chamado porque eles queriam mudar a Carta Constitucional. Queriam leis trabalhistas, leis que regulassem as relações de trabalho, que não permitissem a exploração, né, do trabalhador e que fosse possível também a participação política. Olha só que interessante. Do movimento que surge inicialmente sobre questões trabalhistas, ele evolui para questões políticas. Então, tradicionalmente, o sindicato, principalmente em outros países do mundo, no Brasil menos, sempre foram locais de discussão da situação do trabalho e de discussão política. E aí muitos desses sindicatos animados por ideias socialistas, né, sejam elas socialistas reformistas ou socialistas revolucionários, né, no caso inglês estava mais ligado ao socialismo reformista,
né? Então, a gente vai ver que os homens passaram a ter a possibilidade de votar, então a gente alargou, ou seja, aumentou a possibilidade de participação política. Não é à toa que também na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, países de capitalismo avançado para a época, surge ali também na virada do 19 para o século 20 o movimento feminista, né, chamada primeira onda feminista, que pede o quê? Direitos políticos. Direitos civis as mulheres já tinham. Elas tinham, por exemplo, respeitado o direito de propriedade, mas não tinham completamente respeitados porque a igualdade não é só igualdade jurídica. Essa igualdade jurídica ela também deveria, no posicionamento dessas mulheres, abarcar os chamados direitos políticos, que é o direito de votar e ser votado, né? E aí, esses direitos foram sendo conquistados, né? A cronologia ela varia de país para país, né? No Brasil foi em 32 com Vargas, né? E olha que o Brasil foi um dos primeiros. Na Argentina, se eu não estou enganado, foi com a Constituição de 1946, né? Acho que 46 ou 48, se eu não estou enganado. Ou seja, uma década depois, né? Uma década e pouquinho depois. Então, atrasado se comparado ao Brasil, né? A Inglaterra e os Estados Unidos foram antes, tá? E a gente vai ver que, por último, e aí numa realidade pós-guerra, chegaram os direitos sociais, tá bom? Que é saúde, educação, papapá. E muitos movimentos sociais de hoje reivindicam justamente isso, né? Por exemplo, educação, né? Melhoria da saúde, né? Condições de trabalho, segurança, moradia, que é um direito constitucional brasileiro, né? Então, se explica, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem teto. Então, eles estão reivindicando a princípio que é o direito da moradia. Ah, concordo, não concordo? Irrelevante, tá bom? O importante é a gente analisar o que esses sujeitos querem, tá bom? Se tem base, se não tem, como é que agem. Bom, vamos lá. E aí, vamos para os pensadores. Pessoal, não há unanimidade com relação à interpretação desses movimentos sociais, tá bom? Dessas chamadas ações sociais. Então, há quem diga que é expressão racional, há quem diga que é irracional, há quem diga que é organizada, há quem diga que é desorganizada, né? Há quem diga que vai fazer revolução, há quem diga que não vai fazer revolução alguma, tá bom? Então não é uma unanimidade, tá? Bom, os primeiros movimentos sociais a gente viu, eles estavam muito ligados à situação de classe, né? A classe trabalhadora. E daí a gente começar pelo Karl Marx, que é o mais velho de todos esses intérpretes aqui. O Marx está interessado no mundo do trabalho do século XIX, né? E ele vê nessas mobilizações sociais, ele não teoriza sobre movimentos sociais, mas ele vê nessas mobilizações sociais a transformação da base de produção. Lembra, o Marx está sempre olhando para as questões da produção econômica. Então, para ele, Karl Marx, os movimentos sindicais, os movimentos sociais, na verdade, representam uma tomada, um desenvolvimento da chamada consciência de classe. E o que é essa consciência de classe para o Karl Marx? É quando a pessoa se descobre, quando a pessoa se enxerga, se reconhece pertencente a uma mesma classe social e que dividem os mesmos problemas e que sabem que, mediante a tomada de classe social, e quem está falando é o Karl Marx, é possível mudar a sua situação social. Então, primeiro a gente, caramba, todo mundo aqui é proletário, a gente está numa vida muito complicada. Vamos fazer o seguinte, vamos se unir para mudar isso, né? E aí as táticas, as estratégias, os objetivos é outros 500, né? Não precisa a gente discutir agora. Mas para o Karl Marx, aqueles movimentos lá do século XIX representariam
a tomada de desenvolvimento de consciência de classe, tá bom? Bom, um outro sujeito, né, o pai da sociologia, o Émile Durkheim, ele vê que esses movimentos sociais, eles representariam, seriam reflexo, na verdade, das mudanças de uma sociedade mecânica, lembrando, solidariedade mecânica para o Durkheim, é uma solidariedade que se desenvolvia em uma sociedade pré-capitalista, tá bom? Em que, nessa sociedade mecânica, sociedade de solidariedade mecânica pré-capitalista, o que mantinha a coesão social do grupo, ou seja, a união do grupo, era a moral, a religião, as tradições, o pertencimento geográfico a um mesmo local. Ou seja, formas não racionais, digamos assim, né? Se a gente fosse pensar como Max Weber. Formas mais antigas, mais tradicionais de manutenção da coesão social. Porém, né, olha o Durkheim, a idade dele ali, ó, ele está vendo as mudanças do século XIX. Ele está vendo as mudanças trazidas pelo capitalismo. E ele está vendo que algumas dessas mudanças são extremamente complicadas, né, difíceis para a sociedade. Então, o que ele enxerga? A sociedade de solidariedade orgânica é uma sociedade capitalista. Para o Durkheim, o que mantém o povo unido em uma sociedade de solidariedade orgânica é a divisão social do trabalho. Uns fazem A, outros fazem B, outros fazem C e assim por diante. Na maioria esmagadora das vezes, eles são completos estranhos, né? É só você pensar a sua situação. Aqui na sua cidade, você deve conhecer, sei lá, 100, 200 pessoas, mas tem 220 mil habitantes. Então, o resto desses 220 mil habitantes estão aí desempenhando funções que você nem sabe quais são, mas que de alguma forma mantêm a cidade em pé. Então, pensem, essa sociedade de solidariedade orgânica, ela tende a ser mais complexa e mais impessoal. Então, para o Durkheim, esses movimentos eles representam isso, eles são um reflexo dessas mudanças. E aí surgem para tentar conquistar melhorias, né, pontuais, melhorias específicas. Bom, depois, outro sujeito aí, o Max Weber, ele afirma que durante a modernidade, e aí modernidade para a sociologia, pessoal, são os últimos 500 anos, tá bom? Esses movimentos são forças de propulsão para a mudança social, ou seja, eles são estopim, são início na mudança social. E a gente pode citar um monte de ações sociais, né? Desde as revoluções inglesa e americana e francesa, todas as revoluções liberais do século XIX, lembrando, o Weber ele é um alemão, ele é um historiador alemão, ele viveu a segunda metade do século XIX, né? Lia muito livro de história, e ele sabe que o século XIX ele foi varrido por revoluções liberais. E todas elas com intensa mobilização popular, intensa mobilização social. E que resultaram em grandes mudanças. Então, daí a interpretação dele. Ele está vendo o que está acontecendo, né? Em contrapartida, um pensador francês, o Gabriel Tarde, ele não vê com bons olhos esses movimentos. Aí ele já não denomina de movimento social, ele já denomina de multidão. A multidão, pessoal, é um aglomerado de pessoas, tá bom?
Que pode estar indo para um lugar? Pode, tá bom? Só que nesse caso aqui, o Tardet, ele faz uma interpretação de que essa multidão, na verdade, está sendo manipulada, está sendo guiada por terceiros que têm os seus objetivos específicos e que acabam mobilizando ou utilizando dessa mobilização, desse mal-estar, digamos assim, social, para os seus fins específicos, tá bom? Então, eu tenho uma agenda tal, quero, sei lá, eu quero derrubada do prefeito porque eu quero ser prefeito. Tá. Só que eu manipulo isso e transformo isso em um movimento social, como se a população quisesse isso, né? Segundo o Gabriel Tardo, tá bom? Um outro filósofo espanhol, o Ortega y Gasset, ele afirma também que esses movimentos de massa são, na verdade, retrocessos sociais. Para ele, uma sociedade anterior, a sociedade anterior, em que a participação da massa não existe, ou ela é mínima, existe mais organização. Então, nesse sentido, para Ortega y Gasset, a mobilização social é sinônimo de retrocesso social, porque ele também não vê nessas massas um objetivo claro ou um conjunto de mudanças que ele considera legítimo. Tá bom? Nós temos um sociólogo americano, o Herbert Blumer, tá bom? Da Escola de Chicago, que é uma escola sociológica que se notabilizou por estudar questões relacionadas à sociologia urbana, tá bom? Então, ele ressalta muitas vezes a irracionalidade e a violência desses movimentos. Então, são movimentos que não agem necessariamente de forma organizada e racional, objetivando Ele até fala que muitos motivos dessa insatisfação de fato existem. Os desejos de mudança de fato existem. A situação em que essas pessoas se encontram de fato é ruim. Só que ele foca na questão de como o movimento se desenvolve de forma irracional e muitas vezes violentas, tá bom? É claro, olha a época dele, ele vive uma boa parte, né? Não, ele vive todo o século XX, né? Quase todo o século XX, né? A vida dele toda no século XX. Então ele é um sociólogo americano que está vendo principalmente questões americanas. Mais uma vez, pontuemos, por exemplo, os movimentos atuais contra o racismo, né? Em que muito se critica a violência, né? Em que há, ao que parece, olhando assim de longe e em pouco tempo, que já há uma mudança nas práticas, né? Da não violência, enfim. Mas, quebrando ou não quebrando racional e irracional, é inegável que as aspirações daqueles sujeitos, né, que estão lá naqueles movimentos, né, dos Estados Unidos, são legítimas. Assim, o motivo para a insatisfação existe, assim, não é irreal. Ele é real. Surge de uma questão pontual? Surge. Já é um movimento social? Está muito cedo para dizer que sim ou que não, né? Por enquanto está lá naquela fase de mobilização. Se vai se tornar um movimento organizado daqui para frente ou não, é esperar para ver. Tá bom? Bom, e por último, a gente vê o Theodor Adorno, que é um marxista representante da Escola de Frankfurt, em que vê essas mobilizações, na verdade, como uma eclosão, uma explosão, uma irrupção dessas emoções coletivas, sejam elas de frustração, de desejo de mudança, porque o Adorno ele teve que fugir da Alemanha nazista, né? A escola de Frankfurt, na Alemanha. Ele tinha ascendência judaica e, bom, também era marxista.
e teve que fugir dessa Alemanha nazista. Então, quando ele olha para a situação da Alemanha nazista, reparem bem, isso tem muito a ver com o jeito de olhar das pessoas, o que elas querem enxergar, né? E o que de fato elas estão vendo na época e no país dela. Então, ele está dizendo que essas mobilizações, elas são as eclosões das emoções, porque elas não têm projetos, segundo ele, voltados para o bem comum. E o bem comum é o bem de todo mundo, né? Não só da classe delas. Por quê? Ele está vendo essa mobilização social sendo direcionada para o nazismo, para o fascismo, que é o que ele, né, enquanto um homem do seu tempo, está vendo. Então, para a gente finalizar aqui, então essas foram as características dos movimentos sociais e como eles foram pensados pelos pensadores sociais, tá bom? Eu vou... Opa, calma aí. Eu vou